E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você sobre o raciocínio em torno de se determinar se uma determinada reta ela pertence ou não pertence a um plano. Então aqui eu trouxe, pelo menos nesse exemplo, a ideia de que a gente tem duas retas, na verdade, né? Uma reta R e uma reta S, em que elas estão apresentadas na forma da equação vetorial. E aqui então eu tenho a equação do plano, que está apresentada da forma de equação geral, ou também como às vezes é chamada de equação cartesiana do plano. E para esse exemplo, uma das retas vai pertencer ao plano e a outra reta não vai pertencer ao plano, né? Para a gente poder comparar o tipo de resultado que a gente espera quando faz essas contas. E daí esse exemplo traz o seguinte, então. Determine se as retas R, menos 1, 1, mais lambda que multiplica 2, 0, menos 1, e S, menos 1, 2, mais T que multiplica menos 1, 0, menos 1, pertencem ao plano π, que é o 2x menos y mais 4z igual a 1. E adiantando aqui, a reta R vai pertencer a esse plano, a reta S não vai pertencer a esse plano. E antes de resolver, determinar algebricamente o procedimento para a gente definir esse problema, eu quero mostrar, usando GeoGebra, geometricamente onde essa reta está, onde esse plano está, né? Essas retas, na verdade, e quais características geométricas a gente espera de uma reta que pertence ao plano e de uma reta que não pertence ao plano. E daí, uma vez que a gente vir isso, né, lá no GeoGebra, tentar entender como é que funciona esse raciocínio, a gente vem para cá, volta aqui para o quadro digital e resolve de fato o problema. E então, vindo aqui para o GeoGebra, eu coloquei aqui o gráfico do plano. Esse é o plano 2x menos y mais 4z igual a 1. Ele está aqui, ó. Esse é o plano, coloquei o nome dele aqui, plano π. Então, esse é o plano que a gente está trabalhando. E aqui está a reta R e aqui está a reta S. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar para girar para você ver, dá para você perceber, a gente consegue perceber o seguinte, a reta R, que aqui é a reta verde, ela realmente de fato está no plano, né? Pode ver que ela está repousada sobre o plano, inclusive se eu girar mais ou menos nessa posição aqui, deixa eu omitir a reta S, tá vendo? Essa reta meio que cobre o plano, ela está junto ali do plano, repousada sobre o plano, né? Lembrando que esse plano ele prossegue indefinidamente nessas direções, né, associadas a ele. A reta R aqui tem também só um pedaço da reta, ela também prossegue indefinidamente. Então a reta R ela está de fato ali repousada sobre o plano e ela pertence ao plano π. E agora a reta S, deixa eu tirar a reta R agora. A reta S, na verdade, ela acerta o plano π, ela corta o plano π num ponto, mas ela não está inteiramente sobre o plano π, né? Ela até acerta o plano π num único ponto, existe um ponto de interseção, mas essa reta não está sobre o plano, ela não pertence a esse plano. Ou seja, existem pontos de S, né, que não estão no plano π. A gente vai dizer então que uma reta ela pertence ao plano se todos os pontos da reta também são pontos do plano. E isso acontece com essa reta R. Essa reta verde, se eu colocar aqui, você vai perceber o seguinte, que todos os pontos que são da reta R são também pontos do plano. O que não acontece com a reta S. Já com a reta S, existem pontos de S que não pertencem ao plano. Talvez se eu colocar nessa posição, mais ou menos assim, você consiga ver, tá? Tem pontos aqui de S, tanto aqui para cima quanto aqui para baixo, que eles não estão diretamente sobre o plano, né? Então, nesse caso, S não pertence e R pertence ao plano π. E é através desse tipo de observação, né, aqui a gente poderia inclusive ter equações genéticas para tentar desenvolver um método, mas com as equações a gente consegue raciocinar em como determinar isso. Quando eu falei que pela definição uma reta pertence a um plano, se todos os pontos da reta são também pontos do plano, a gente já pode sacar uma ideia algébrica de verificar isso. Se eu pego essa equação aqui, que é a equação dos pontos de R, se eu pegar essa equação que define os pontos de R, essas equações certamente funcionam na equação de π. Isso eu vou desenvolver daqui a pouco. Então, todo e qualquer ponto, independente de quem seja esse lambda aqui, todo e qualquer ponto de R vai dar certo, vamos dizer assim por alto, entre aspas, vai dar certo na equação de π. E se eu tentar fazer isso com S, com essa reta,
como, se a gente ver, aqui eu coloquei até interseção, né? Esse ponto A aqui, que apareceu aqui, ó, ele é o ponto em que a reta R, ela acerta, ou perdão, o ponto em que a reta S, ela acerta o plano π, acerta num único ponto. Esse ponto aqui é um, deixa eu tirar essa reta R, isso. Esse ponto A é o ponto em que S acerta o plano π, mas é só esse ponto mesmo, não tem nenhum outro ponto em que pertença tanto a S quanto também a π, né? Tanto a reta S quanto ao plano π. Então, se eu pegar essa equação, né, que define as coordenadas, as equações que definem as coordenadas de S e jogar no plano π, isso só vai poder funcionar para um único valor, para um único ponto, né? Não pode funcionar para todos os pontos de S. Eu vou ter que encontrar um único ponto que funcione aqui. Agora, geometricamente, né, aqui eu falei algebricamente, a gente joga a equação da reta no plano e vê se funciona. É uma maneira de entender esse problema. Agora, geometricamente, a gente pode ver outra coisa também. Aqui eu estou colocando um ponto B, né, esse que acabou de aparecer aqui, e a ideia é que esse ponto B, ele é um ponto, deixa eu chegar esse B um pouco para cima aqui, talvez aqui assim. Esse ponto B, ele é um ponto que pertence a um plano, ele está vinculado a esse plano, ele vai ser sempre um ponto do plano, não importa para onde eu mexa, ó, ele vai ser um ponto que pertence ao plano. Então, imagina os infinitos pontos possíveis que pertençam a esse plano π. E lembra que associado ao plano, a gente tem sempre um vetor perpendicular, e aqui eu estou colocando esse vetor perpendicular em qualquer ponto que eu coloque que pertença a esse plano, eu consigo associar a esse ponto, saindo desse ponto, um determinado vetor, que é o vetor perpendicular ao plano. E lembra que esse vetor perpendicular ele aparece na equação geral ou cartesiana, se você preferir, do plano. Aqui, o 2 que multiplica o x, o menos 1 que multiplica o y e o 4 que multiplica o z, ele meio que define um vetor perpendicular ao plano, que seria o vetor 2, menos 1 e 4. E que foi, eu estou chamando esse vetor aqui de n, e foi exatamente como eu defini o vetor n. O vetor n é o vetor que sai de B, né, sai de B, com eu adiciono o vetor, né, o vetor n, que é esse vetor perpendicular, que é o 2 menos 1 e 4. E esse vetor aqui ele está aparecendo aqui na equação cartesiana, né, ou geral, 2 menos 1 e 4. Então, relembre aí que o vetor perpendicular ele aparece na equação cartesiana. Então, para qualquer lugar que eu mova esse ponto B, né, já que esse ponto B é um ponto vinculado ao plano, né, esse ponto B vão ser todos os possíveis pontos que pertençam ao plano, e associado a esse ponto B eu coloquei esse vetor n, que é o vetor perpendicular ao plano. Agora, se a reta R, deixa eu apagar a reta S aqui, se a reta R, que é essa reta verde, ela pertence, vou apagar esse ponto A aqui também, porque ele é da reta S. Se essa reta verde, essa reta R, pertence ao plano, né, está no plano, o que acontece se eu mover esse B para cima da R e tentar comparar esse vetor n, que tem uma direção, com a direção da reta R, dessa reta verde? Bom, o que você acha que vai acontecer? Se o vetor n é perpendicular ao plano e se a R está no plano, então a direção da R é uma direção perpendicular ao n, porque o n é perpendicular a qualquer direção que esteja nesse plano, né? Que seja uma direção desse plano, né? Então, o vetor n é perpendicular à direção de R, e aqui até eu coloquei a direção de R como sendo 2, 0, menos 1. 2, 0, menos 1, uma direção que está nesse plano. Então, se eu calculo o produto escalar entre o n, né, que é esse vetor perpendicular, e o vetor direção, o vetor diretor da reta R, isso tem que ser zero. Porque quando os vetores são perpendiculares, o produto escalar é zero. O ângulo entre n, né, entre a direção de n e a direção de R, é um ângulo reto. E o que vai acontecer se ao invés de comparar com a R, se eu comparar com a S? Bem, ao menos para esse caso aqui, né, é lógico que eu poderia ter essa reta S
voando por cima do plano e ainda assim ter uma direção paralela do plano, mas não tem nenhum ponto em comum com o plano. Mas para essa S aqui em particular, se eu trouxer... Bom, o A era o ponto de interseção entre a S, entre a reta azul S e o plano. Se eu trouxer esse ponto B aqui para junto do A, mais ou menos aqui, sem muito preciosismo, e se você tentar visualizar essa direção, você vai perceber o seguinte, que nesse caso, a direção de N com a direção de S não forma 90 graus. Aqui tem um ângulo que não é um ângulo de 90. Eu posso até colocar aqui para girar um pouco, né, para você tentar ver em 3D o que isso acontece, mas esse ângulo entre eles não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo com outra inclinação. Então, no caso em que a reta acerta o plano, né, ela intersecta com o plano, mas ela não está nesse plano, né, ou seja, acerta o plano num único ponto, se eu visualizar o vetor n, que é perpendicular ao plano, com a direção da reta, eu não encontro um ângulo de 90 graus. Creio que você tenha entendido, então. No primeiro caso, forma 90 graus, está aqui. No primeiro caso, forma 90 graus. Né? No segundo caso, não necessariamente forma 90 graus. Nesse segundo caso aqui, nesse caso não formou 90 graus, ao menos se a reta intersectou o plano, né? Se a reta tem um ponto em comum com o plano. Agora, deixa eu pegar essa reta M aqui, mostrar para você. Essa reta M, na verdade, ela é até paralela com a R. Deixa eu botar para girar aqui um pouco mais lentamente. Essa reta M em vermelho, que eu acabei de colocar aqui, ó, essa reta M, ela é paralela... Deixa eu botar para girar aqui de novo. Essa reta M, ela é paralela à reta R. No entanto, essa reta M está completamente fora do plano. Né? Essa reta M não tem interseção com o plano. Enquanto a R estava completamente contida no plano, a R é essa reta verde aqui embaixo, a reta M lá em cima não tem nenhum ponto em comum com o plano. Agora, o interessante é o seguinte, olha esse ângulo entre o vetor N, que era o vetor perpendicular ao plano, e essa reta aqui de cima, né? Essa reta M. Esse vetor, né, ele também forma 90 graus com essa reta aqui de cima. Então, essa reta M está flutuando em cima do plano. Né? Veja bem, ela não tem interseção, não tem nenhum ponto de M que também seja um ponto do plano π. E mesmo assim, e nesse caso, a gente também tem o vetor perpendicular ao plano, que é N, que é esse vetor aqui, ó, formando 90 graus com a direção dessa reta M. Então, a direção desse vetor N, que está aqui, ó, a direção do vetor N também forma 90 graus com uma direção que não toque, de uma reta que não toca ao plano. Né? Uma reta que não tem interseção alguma com o plano. E então, resumindo o que foi visto aqui, deixa eu separar a reta por a reta, tirar a R, tirar a S, tirar a M. Então, olha só, a gente pode considerar, geometricamente, a gente enxerga esse vetor N, a gente consegue pegar ele aqui da própria equação geral do plano π, nesse caso é o 2 menos 1 e 4. E, quando a reta pertence ao plano, é uma reta contida no plano, o ângulo entre a direção de R, e a direção de R a gente checa no vetor diretor ou vetor direção de R, a direção de R e a direção do vetor perpendicular ao plano são direções perpendiculares. Então, se R está no plano, pertence ao plano, a direção entre R e o vetor perpendicular é 90 graus. Além disso, todo ponto de R é também um ponto do plano. Agora, quando a reta intersecta o plano num ponto, mas essa reta não está contida, vou tirar esse ponto aqui. Quando essa reta intersecta o plano, mas não está contida no plano, então ela acerta o plano num único ponto, que é o caso dessa reta azul, que é a reta aqui, reta S, acerta o plano num único ponto, mas não pertence a esse plano. A gente vai ver que quando a gente tenta checar a direção da reta S,
e a direção do vetor perpendicular, essas direções elas não formam 90 graus. Deixa eu colocar assim mais ou menos para girar. Essas direções não formam 90 graus. Então tá aqui. Deixa eu levantar aqui um pouco para a gente observar. Então tá aqui, ó, a direção da S e a direção do N não formam 90 graus. E, além disso, quando você testa, né, se os pontos de S pertencem ao plano, você só vai conseguir dar certo para um único ponto, que é esse ponto aqui, deixa eu omitir o B, que é esse ponto aqui de interseção. Ó. Quando você joga as equações de S na equação do plano, você só pode achar verdade, né, achar uma relação verdadeira para um único ponto, que no caso é o chamado ponto de interseção. Agora, deixa eu voltar com o vetor N e o B, apagar a reta S. Agora, se a reta, essa reta M aqui, se ela é uma reta que ela não toca o plano, não pertence ao plano e é paralela ao plano, ou seja, está voando lá em cima, não tem ponto de interseção, não acerta o plano. Então, se a gente olhar, a direção da reta, nesse caso eu estou chamando de reta M, a direção da reta M também forma 90 graus, ó, também forma 90 graus com o vetor perpendicular ao plano. Da mesma forma que com a R. Da mesma forma que com a R, também forma 90 graus, só que com uma diferença. Nenhum ponto de M é também um ponto do plano. Não existe interseção entre essa reta que está flutuando ali acima do plano, né? Nunca acerta o plano, e o ponto e o plano, e os pontos desse plano π. Então, se você joga as equações de M nas equações do plano e tenta achar uma interseção, você não consegue. Então está aí a diferenciação entre essas três possibilidades da relação entre reta e plano, né? Da posição relativa entre reta e plano. E daí pelo GeoGebra, então, a gente viu que a reta R, de fato, ela pertence ao plano e que a reta S, não, ela não pertence ao plano, mas tem um ponto de interseção. Então, como que vai ser o procedimento para a gente conseguir determinar por que a reta R está no plano, por que a reta S não está no plano, e nesse caso tem apenas um único ponto de interseção. Durante o vídeo eu cheguei a comentar que uma possibilidade bacana, legal, interessante, é você jogar a equação que define R na equação do plano e também jogar a equação que define S na equação do plano e vendo o que dá. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, na verdade, essa equação de R aqui, eu vou colocar aqui embaixo, vou tentar colapsar para um conjunto de 3 coordenadas só. A gente já fez isso em alguns casos, em alguns exemplos, né? Então, e daí para essa reta R, a gente pode escrever assim, menos 1, 1 e 1, mais, fazendo essa multiplicação pelo parâmetro lambda, né? Coordenada a coordenada, multiplicação de escalar vezes um vetor, isso dá 2 lambda, 0 e menos lambda, correto? E se você juntar isso tudo, né? Somar x com x, y com y e z com z, isso vai resultar em menos 1 mais 2 lambda, 1 e 1 menos lambda, correto? Deixa eu apagar isso aqui. Então, resulta nisso aqui. Juntei as duas informações, tanto do ponto quanto do vetor, né, do escalar vezes o vetor, num único vetor, né, num único conjunto de 3 coordenadas. E para a reta S, bom, a gente tem que fazer o mesmo procedimento. E eu vou deixar essas contas com você. E faz o seguinte, tenta calcular aí no papel, num rascunho, quanto que isso dá. Eu vou esperar um pouco de silêncio, você pode pausar o vídeo e tenta ver se você consegue chegar na mesma resposta que eu. Então a resposta que eu cheguei foi essa aqui para o S. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse meio aqui e resumir só isso aqui, até vou diminuir um pouco porque a gente vai precisar de espaço, pelo menos um pouco de espaço para fazer essas contas. Então está aqui essas informações ali no canto. Então, eu vou começar checando R e π. A gente sabe que nesse caso funciona, a gente tem que conseguir descobrir que todo ponto de R é um ponto de π também. Então, eu vou fazer o seguinte, o R
vou repetir, né? O R ele é definido por menos 1, menos 1 mais 2 lambda, né? Menos 1 mais 2 lambda, 1 e 1 menos lambda. E o plano π, ele é definido por 2x menos y mais 4z é igual a 1. E o que eu vou fazer aqui vai ser jogar essa informação, que é a coordenada x de um ponto de R, no lugar desse x aqui do plano. Essa informação aqui, que é a coordenada y de um ponto de R nesse y aqui do plano, e jogar essa informação aqui, que é a coordenada z de um ponto de R, e jogar nessa equação, nessa coordenada z do plano, e vendo o que vai dar. Então, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. E eu vou escrever da seguinte forma. Então, se eu jogar as coordenadas de R no plano, eu fico com 2 vezes 1 menos 1 mais 2 lambda, menos 1 mais 2 lambda, menos a coordenada y, que é 1, eu vou substituir tudo aqui entre parênteses, mais 4 vezes a coordenada z, que é 1 menos lambda, e isso precisa ser igual a 1, segundo a equação do plano. E então, fazendo essa multiplicação, a gente fica com menos 2, mais 4 lambda, menos 1, mais 4, menos 4 lambda, igual a 1. Aqui a gente tem 4 lambda com menos 4 lambda, né? Isso se cancela, né? 4 lambda com menos 4 lambda, isso vai se cancelar. Então, não tem lambda aqui. Menos 2 com menos 1 dá menos 3, menos 3 com 4 dá 1. Então, a gente fica aqui no final das contas com 1 é igual a 1. Mas a questão é que 1 é igual a 1. Isso vai ser sempre verdade. A gente descobriu isso e no meio do processo o próprio lambda sumiu, né? O que significa que para qualquer valor de lambda que a gente coloque nessa equação, que é a equação que define R, para qualquer valor de lambda é sempre verdadeiro. A gente acaba sempre numa relação verdadeira quando a gente insere a equação de R dentro da equação do plano. O que significa que todo ponto de R é um ponto do plano. Então, a gente pode concluir que o R pertence ao plano π. E isso bate lá com o que foi visto pelo GeoGebra, não é? Deixa eu diminuir isso aqui um pouco, né? Que agora, então, a gente precisa verificar se de fato o S pertence a π. Então, vamos fazer o S pertence a π e percorrer esses mesmos passos que a gente acabou de percorrer aqui. Então, vamos percorrer esses passos e ver que tipo de resultado a gente chega. Então, a S, a gente viu que a reta S ela pode ser definida como menos 1 menos t, função vetorial, né? Menos 1 e 2 menos t. E o plano π é o mesmo plano π que a gente estava vendo nessa parte de cima quando testou o R, né? A reta R. É 2x, peraí que falhou, 2x menos y mais 4z igual a 1. E então, plugando, né, essas coordenadas de S dessa maneira na equação de π, a gente fica com 2 vezes o x, que é menos 1 menos t, menos o y, que é menos 1, mais 4 vezes o z, que é 2 menos t. E isso precisa ser igual a 1. Bom, isso aqui vai dar menos 2, menos 2t, mais 1, mais 8, menos 4t, é igual a 1. Vou chegar isso aqui um pouquinho para cima para evitar ficar sem espaço. Então, é isso que a gente tem. E fazendo o balanceamento, a gente aqui tem menos 2t com menos 4t, então a gente vai ter menos 6t. Deixa eu riscar esse cara aqui. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 mais 8 dá menos 7. Então, menos 7 menos 6t igual a 1. Não, dá mais 7, né? Que o 8 é positivo. Então, menos 1 mais 8 dá mais 7. Então, esse mais 7 indo para o outro lado, a gente fica com menos 7. Isso dá, então,
menos 6t. Então, eu vou jogar aqui para o outro lado porque vai ficar apertado. Então, aqui vira menos 6t igual a menos 6 e aí imediatamente t igual a 1. Só que veja bem, quando a gente foi tentar determinar a interseção entre S e π, a gente encontrou um valor objetivo para o parâmetro. Objetivamente, o parâmetro t tem que ser igual a 1. Ou seja, não é qualquer t que funciona, é o t igual a 1. E se a gente substituir o t igual a 1 nessa função vetorial aqui, deixa eu diminuir ela aqui. Se a gente colocar o t igual a 1 aqui, então, a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com aqui o t sendo 1, menos 1 dá menos 2. Então, menos 2, menos 1. E aqui 2 menos 1 vai dar 1. Menos 2, menos 1 e 1. E esse aqui, essas coordenadas aqui, deixa eu selecionar melhor aqui. Essas coordenadas são exatamente as coordenadas do ponto A que a gente viu lá no GeoGebra, né? O ponto A que era o ponto de interseção entre a reta e o plano. Mas veja bem, se ao tentar determinar, né, se S pertence a π, né, a gente substitui as equações de S na equação de π, a gente acha um único ponto, somente esse ponto de S atende a equação do plano, isso significa que só um único ponto de S está nesse plano, o restante não está, e, portanto, S não pertence ao ponto π. E, então, basicamente, foi isso que a gente viu lá na simulação do GeoGebra, né? Lá na animação do GeoGebra. O S pertencia, na verdade eu acho que eu posso passar isso aqui para cá, sem problema. O R pertencia, aliás, né? A reta R pertencia ao plano e a reta S não pertencia ao plano. Então, realmente, de fato, o que foi visto lá bateu aqui com as contas. E então, retomando o que a gente fez, vamos lembrar que essa reta verde aqui é a reta R, a reta azul ela é a reta S, inclusive está indicado aqui, né? Aqui o S de reta S, mas eu vou colocar aqui só para chamar mais atenção. E a reta R, de fato, pertencia ao plano, foi isso que a gente viu. E a reta S ela não pertencia ao plano, mas tinha um ponto, pelo menos, em comum com esse plano. E daí, você conseguiu ver agora que, pelo raciocínio que a gente desenvolveu, e passando esse raciocínio, descrevendo esse raciocínio de forma algébrica, a gente conseguiu concluir exatamente o que foi visto lá pelo GeoGebra. E da mesma forma a S, né? Então a S tem um único ponto em comum, então ela não está no plano, mas tem uma interseção, né? E a R, quando a gente foi tentar fazer abordagem algébrica, a gente chegou numa fórmula que ela é sempre verdadeira. 1 é igual a 1. Ou seja, ela é verdadeira independente de qual seja o valor do parâmetro lambda, né? Porque aqui eu escolhi colocar como lambda o parâmetro de R. Então, independente de quem seja lambda, ele inclusive sumiu das contas que a gente fez, e independente então desse lambda que sumiu, essa equação é sempre verdadeira. Quando a gente foi tentar fazer a mesma coisa com a S, a gente na verdade só achou um único valor para o parâmetro. Então só o t igual a 1 faz com que, ao substituir essa equação aqui, né, essa função vetorial que define a reta S, ao substituir essa equação vetorial dentro da equação do plano, somente com t igual a 1, a gente consegue fazer isso ser verdadeiro. Ó, essa aqui é a equação do plano, tirando x, y, z, pelo x, y e z lá da função vetorial da reta. Então, somente com t igual a 1, essa igualdade aqui é verdadeira. E se você substituir o t igual a 1 nessa função vetorial que define a reta S, você encontra esse ponto aqui, que é o ponto A. Ou seja, um único ponto, que é o ponto A, menos 2, menos 1 e 1, como foi visto no GeoGebra. E se, ao tentar, quando você faz essa interação entre as equações de S e de π, você acha um único ponto, então S não está inteiramente em π, apenas um único ponto de S pertence a π. E daí não tem mais muita coisa para se discutir com relação a isso, é basicamente a aplicação do raciocínio anterior. Esse é o tipo de conta, né, que a gente espera que
se resulte quando a gente tiver que uma reta pertence ao plano, e esse aqui é o tipo de conta que a gente espera quando uma reta não pertence ao plano, mas tem uma interseção pelo menos. E se você chegar ao tentar fazer isso alguma coisa muito estranha, tipo 20 é igual a 13, bom, 20 igual a 13 não é verdade, isso é falso. Então, quando você tentou interagir a equação, né, criar uma interação entre a equação de uma reta e a equação do plano, você chega numa coisa absurda como essa, significa que nenhum ponto da reta vai pertencer a esse plano. E então era só isso mesmo. Para esse vídeo, tudo que eu queria explicar foi explicado. Espero que você tenha entendido, né, esse raciocínio desenvolvido aqui. Se não entendeu, pode até ser interessante, né? Você retomar, pegar um papel, escrever num rascunho e tentar fazer por conta própria, repetir esses passos. E eu desejo, enfim, bons estudos para você. E é isso aí.